Olá, este é mais um Tempo de Restauração. Durante os últimos 8 encontros, fizemos uma proposta de trazer a você um pouco daquilo que é o conteúdo que trabalhamos num encontro de Celebrando a Recuperação. Continuamos em tempo de isolamento social, mas quero passar para uma segunda fase. Até que não possamos estar juntos, nos reunindo, vamos manter este programa semanalmente, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no nosso canal no YouTube. E enquanto não tivermos essa oportunidade de estarmos juntos, faremos novos conteúdos. Hoje quero trazer uma nova proposta para que possamos refletir à luz da palavra de Deus, olhar para os nossos corações, mas também olhar para todo o nosso ser de uma maneira integral. Espero que você se sinta abençoado, que você fique conosco, e agora eu passo a palavra para o pastor Alain, que vai trazer um tempo de adoração ao Senhor. Fique com a gente. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Dono da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar.
meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sou um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. O meu nome é Fábio. Luto com a raiva, com a procrastinação e o perfeccionismo. No início do nosso encontro, disse a vocês que faríamos agora um novo conteúdo, uma segunda fase daquilo que nós estamos chamando durante esse tempo de restauração. Hoje, para que possamos pensar e depois nos nossos grupos virtuais também compartilhar, eu quero falar um pouco mais sobre o nosso ser, como nós somos de uma maneira integral. E para isso eu quero aqui trazer a definição do que significa sermos psicossomáticos. Todos nós somos seres psicossomáticos. Quando eu falo em um ser psicossomático, eu estou entendendo que nós devemos ser entendidos como uma só unidade. E essa unidade, ela vai ter um lado físico, material, e vai ter um lado mental ou espiritual, que nós não devemos separar. Quem é de igreja há muito tempo, provavelmente já ouviu falar das maneiras como nós temos que entender o ser humano como um ser espiritual, um ser emocional, um ser físico, e temos algumas linhas de pensamento, tricotomia, dicotomia, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero aqui é que nós possamos entender que na nossa essência nós temos basicamente dois grandes elementos. Um elemento físico, que é o nosso corpo, e um elemento mental, invisível, mas também essencial, que é formado pela nossa alma, pelas nossas emoções. Quando eu uso o termo psicossomático, eu exatamente estou querendo dizer que temos essas duas essências, tanto que a palavra psico, ela vem do grego psique, que significa alma, que é esse elemento de composição da palavra que traz consigo a ideia da mente, do espírito. E soma, também do grego, significa literalmente corpo, e é considerado como esse organismo material que abstrai todas as funções psíquicas, tudo aquilo que de alguma maneira não é físico, não é palpável. Dessa forma,
a pessoa humana, ela deve ser entendida como essa alma corporificada, ou um corpo espiritualizado. Nós temos esse corpo animado por uma essência emocional, física, que está também unido a esse corpo. Por isso, precisamos entender essa integralidade do ser humano. Assim, o ser humano deve ser visto na sua totalidade, não como uma composição de diferentes partes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes nós temos o costume de tratarmos a nós mesmos através de algumas partes. Eu estou doente do coração, eu vou e trato o meu órgão, o coração, eu vou trabalhar isso com o cardiologista. Eu estou emocionalmente abalado, eu vou tratar isso com um psicólogo que vai entender as minhas emoções. E o que eu quero dizer é que todas essas essências, elas estão interligadas, elas estão unidas. Não há como eu tratar uma coisa e descartar outra. Principalmente quando estamos dentro de um ambiente de igreja, nós temos um mau costume de cuidarmos de nós espiritualmente e deixarmos de lado o nosso cuidado físico e também o nosso cuidado emocional. Quantas vezes nós não vemos dentro das igrejas pessoas extremamente desenvolvidas espiritualmente, mas são pouco desenvolvidas nas suas emoções e até mesmo no tratar do seu próprio físico, da sua saúde física. Existe um livro do Peter Scazzero que diz que nós não podemos ser espiritualmente maduros sem sermos maduros também emocionalmente. Não há como ter pessoas dentro da igreja espiritualmente maduras sem que elas também não sejam emocionalmente maduras. Assim, 1 Tessalonicenses, que é o texto que eu quero trazer hoje, para que possamos refletir, no capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo, ele já entendia que o ser humano era esse ser psicossomático. Olhe como ele descreve a essência do ser humano, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, eu não estou aqui hoje preocupado em descrever o que significa corpo, alma e espírito. Qual é a diferença da alma, qual é a diferença do espírito? O fato é que nós podemos perceber que a própria Bíblia nos revela que nós somos formados praticamente dessas duas essências. A essência visível, corpórea, e uma essência invisível, emocional, espiritual. E a própria Bíblia revela que há um propósito de Deus, que nós nos tornemos íntegros, inteiros, que sejamos plenamente desenvolvidos, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Há um outro texto também que o autor de Hebreus traz essa mesma perspectiva, essa leitura do ser psicossomático. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que o autor de Hebreus também está destacando é que o ser humano, ele possui alma, ele possui espírito. Tudo isso incorporado a um corpo, e que a palavra de Deus, aquilo que nós lemos, ela é capaz de se tornar viva, ela é capaz de fluir pelo nosso organismo, a partir até mesmo das nossas juntas e medulas, alcançando a nossa alma, alcançando o nosso espírito e nos ajudando a termos esse discernimento dos nossos pensamentos
e as intenções do nosso coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela não só ela é essencial para a nossa vida espiritual, mas ela é também essencial para a nossa vida emocional. O fato, e eu repito, é que muitas vezes nós, nas igrejas cristãs, nós temos um foco demasiado incisivo nas nossas vidas espirituais e nós deixamos de olhar para as nossas próprias emoções, como nós tratamos as nossas emoções. Nós precisamos pensar sobre isso. Nesse mesmo livro, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o autor traz a imagem de um iceberg, pois um iceberg ele é a melhor maneira de ilustrar como nós somos, como nós nos revelamos às outras pessoas. Assim como o iceberg, ele só se mostra a parte que está, a sua parte visível é aquela que se apresenta acima da linha do mar. Essa parte, ela é proporcional a 10% do tamanho completo do iceberg. Ou seja, que quando nós vemos um iceberg da linha do mar para cima, aquilo que nós estamos vendo é apenas 10% do todo desse iceberg. Assim como o iceberg revela apenas 10% de tudo aquilo que ele é, assim também o ser humano. Quando estamos convivendo com as pessoas ao nosso redor, nós não revelamos totalmente quem nós somos. Há muito mais de nós oculto, abaixo, ali nas nossas emoções, aquilo que está no nosso coração, que é invisível às pessoas que nos veem. E quando nós estamos trabalhando num programa como Celebrando a Recuperação, nós queremos que você trabalhe essa parte que está oculta, essa parte que hoje você não revela, essa parte que hoje você não permite se tornar conhecida. Porque muitas vezes essa é uma parte que te assombra, essa é uma parte que você não quer mostrar, cheira mal, essa é uma parte que muitas vezes você tem vergonha. Mas aprendemos que se queremos sermos restaurados, se queremos que Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida por completo, nós vamos ter que nos apresentar como seres psicossomáticos por inteiro. Apresentar não só a parte visível, a que pode ser vista, mas todo aquilo que nós somos, corpo, alma e espírito. Nesse sentido, você já deve ter percebido, nós temos uma área extremamente frágil, que pouco trabalhamos. Se temos como trabalhar a nossa própria área espiritual, através das comunidades cristãs, e se podemos trabalhar a nossa própria vida física através de programas de saúde que nós temos acesso, a área da saúde emocional é a parte que talvez nós mais temos necessidade hoje de aprendermos, de permitirmos sermos cuidados. Por isso, eu quero que você pense comigo sobre essa área da saúde emocional. O que eu quero dizer quando eu digo saúde emocional? Saúde emocional é essa capacidade que uma pessoa tem de lidar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, comportamentos, administrando os mesmos em situações desastrosas de faltas e perdas. E é um requisito fundamental para que o ser humano desenvolva e coloque em prática todo o seu potencial. Se nós não estivermos equilibrados emocionalmente, nós também acabaremos em algum momento nos desequilibrando, seja fisicamente, seja espiritualmente. Não adianta nós cuidarmos do nosso ser espiritual e do nosso ser físico e não darmos atenção para o nosso ser emocional. E mais que tudo, nós estamos vivendo um momento onde a nossa saúde emocional tem sido atacada. Existem hoje 3 pontos fundamentais que afetam a nossa saúde mental. A primeira delas
é conhecida como a família, a minha família, a sua família. Um lugar onde as pessoas que nós mais amamos, as pessoas com as quais nós queremos mais passar tempo, são, na verdade, as pessoas que muitas vezes mais nos desgastam emocionalmente, são as pessoas que nos machucam emocionalmente. Se não fosse só isso, também as pessoas que mais eu amo são as pessoas que mais são machucadas por mim. Um segundo ponto fundamental e que afeta a nossa saúde emocional é a nossa situação socioeconômica. A crise que vivemos é uma crise que traz para muitos de nós prejuízos emocionais, pois a nossa situação econômica, ela acaba se tornando um elemento que compromete uma vida emocionalmente saudável. E hoje, mais do que nunca, o ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente nocivo para a nossa saúde emocional. E olha o terceiro ponto, as tragédias e as catástrofes. O que falar, então, dessa pandemia que estamos vivendo? Quantas notícias ruins nós recebemos todos os dias? Qual é o número de mortos, números de contaminados? São notícias que aos poucos vão nos abatendo, vão nos tornando mais tristes. E com certeza isso afeta a nossa saúde emocional. Percebe o quanto que é importante, então, nós falarmos sobre saúde emocional? Quando estamos vivendo um momento como esse, de isolamento social, não podendo realizar os nossos encontros, é fundamental que você mantenha uma perspectiva correta de cuidado, de busca, de manter-se são, não só espiritualmente e não só fisicamente, mas emocionalmente também. Quero voltar para o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós lemos o versículo 23. Mas agora eu quero destacar exatamente o versículo anterior e o versículo posterior. Olha como Paulo escreve: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E terminando, aquele que o chama é fiel e fará isso. Olha como é bonito perceber como a palavra de Deus, ela é sensível ao nosso ser psicossomático. Já inicia dizendo que nós precisamos estar alerta. Existem formas de mal que vão nos machucar, que podem comprometer a nossa vida espiritual, a nossa vida física e a nossa vida emocional. Que precisamos estar alertas, que precisamos evitar pessoas, lugares, situações que podem gerar mal ao meu coração, mal ao meu físico, mal à minha vida espiritual. E por quê? Porque Deus deseja que nos tornemos íntegros, que nos santifiquemos de maneira inteira e que nos tornemos irrepreensíveis, bem conservados, preparando-nos para a volta do Filho de Deus, para a volta de Jesus Cristo. E ele termina no versículo 24: aquele que o chama é fiel e fará isso. Ou seja, eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Por isso nós aprendemos que no Celebrando a Recuperação, eu não posso, Jesus pode, se eu deixar. Que você entenda que a sua saúde emocional, ela faz parte de todo o seu ser, que não há como não deixar de olhar para essa saúde emocional, que você precisa buscar ter essa vida equilibrada emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E que mesmo que nós nos sentimos muitas vezes incapazes, nós temos um Deus que deseja nos ajudar, a ponto de enviar Jesus para ser esse nosso mestre, para ser esse guia, e mais que isso, ser o nosso próprio Salvador. E todo aquele que invocar o nome de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, será salvo. E Ele é fiel, e Ele fará isso, e nos salvará, e nos libertará
nos tornando pessoas inteiras e íntegras. Nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos encontros, mais sobre saúde emocional. Para hoje, eu quero que você responda a uma dessas perguntas. Não precisa responder as duas, você pode escolher uma delas. Talvez você queira falar sobre uma outra coisa que faz você lembrar sobre a sua saúde emocional. Mas aqui eu quero deixar pelo menos essas duas perguntas como uma provocação. Qual é o mal que aflige o seu coração? Hoje, o que está deixando doente emocionalmente? Você tem algum conflito hoje familiar que está machucando você emocionalmente? Há hoje alguma coisa ligada à sua condição financeira que tem te abalado e trazido ao seu coração angústia? Ou esse momento de pandemia, de números de mortos, tem de alguma maneira te deixado mais triste? Tem te abalado? Tem te dado medo? O que hoje tem te deixado doente emocionalmente? E uma segunda pergunta: como você pode perceber a fidelidade de Deus na sua vida? Nós lemos em 1 Tessalonicenses, Ele é fiel e Ele fará com que nós nos tornemos curados integralmente. Onde você tem visto a fidelidade de Deus? Quando nós compartilhamos, nós também precisamos aprender a não só compartilhar as nossas dores, mas também compartilhar as nossas curas, aquilo que nós estamos percebendo, a intervenção poderosa de Jesus, para que isso também traga confiança, traga esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Quero convidar você a orar comigo a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Amém.